Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças para recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Quando a gente não esquece o que passou e reclama com o próprio coração, nem dá tempo de ele se recuperar. Bate desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, e também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, profeta das lágrimas, o homem que chorou bastante.
capítulo 9, ele chegou a dizer: a quem dera que minha cabeça fosse cheia de água, para que pudesse chorar de dia e de noite. Uma boa parte das suas profecias não foram cumpridas no seu tempo. Um dia Jeremias, quase desespero da fé, no capítulo 20, ele disse: Senhor, eu não vou mais falar no teu nome. O Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. O povo zomba, fala. Mas quem tem um chamado, tem um chamado. A Bíblia diz que ele estava falando aquilo quando um fogo começou a queimar nos seus ossos. Porque fogo do Espírito, ele queima não para destruir, mas para fortalecer. E ele ardia nos ossos exatamente porque ossos é a estrutura do corpo humano. E as estruturas de um homem, de uma mulher de Deus, são fortalecidos com fogo do alto. É por esse motivo que pregamos e falamos acerca do desejo e do interesse que nós devemos ter pelo Espírito de Deus. Porque só Ele para ajudar a cada crente, a cada pessoa. Ainda que você tenha chegado há pouco tempo na igreja e não entenda muito sobre isso, mas escute esse conselho: nunca ore sem pedir o batismo no Espírito Santo. E depois que receber, nunca ore sem pedir a capacitação do Espírito Santo. Porque você precisará disso por todos os dias da sua vida. E somente o Espírito Santo para nos ajudar. O apóstolo bem conhecia o Espírito de Deus e ele disse que até mesmo quando nós não sabemos orar, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós junto a Deus. Romanos 8, 26. E diz que Ele geme com gemidos inexprimíveis. Eu tenho certeza que há muitas pessoas aqui que ainda estão aqui por causa do Espírito Santo de Deus. Porque somente Ele para ajudar a todos aqueles que servem a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. O versículo de número 5 diz a palavra: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Toda a igreja, versículo de número 16, já. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, orará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o próprio Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, e estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus por isso. Tamargueira ou árvore verde.
qual é a sua escolha? Tamargueira ou árvore verde, qual é a sua escolha? O profeta Jeremias estava falando ao desobediente povo de Israel e de Judá. E este capítulo de número 17, ele começa com uma afirmativa que chama a nossa atenção. Capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com a ponta de diamante. A maioria dos pedreiros sabe do que falamos. Antes de se utilizar a maquita, ou uma máquina hoje já muito mais sofisticada de cortar azulejo, cerâmica, se utilizava um diamante. Era uma espécie de um lápis de aço, de ferro, mas a sua ponta era diamante, porque se não cortar de uma lajota dessa, o esmalte que está em cima, ela sempre quebrará incerta. Então, aquela ponta de diamante servia para ferir, tirar o esmalte, e quando o esmalte saía ou estava riscado, ela quebrava da forma correta. A expressão do profeta é apenas para dizer que com uma ferramenta ou com um instrumento cortante, porque aquilo que corta é lembrado. É um dos motivos da Bíblia Sagrada ser considerada como a espada que corta dos dois lados, porque ela é lembrada. Coisa boa é quando lembram de nós por causa da palavra de Deus. Coisa boa é quando somos lembrados por andarmos perto do Senhor Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com Jeremias. Um dia, quando Jesus palmilhava essa terra, perguntou a alguém: o que dizem os homens que eu sou? E disseram que tu és Jeremias. Jeremias andou tão perto de Deus que, muito tempo depois, a saudade dele e a expressão de Cristo era a lembrança daquele profeta. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, ele está dizendo que, como instrumento cortante, estava gravado o pecado no coração daquele povo. Nós louvamos a Deus porque lá no capítulo 31, versículos 33 em diante, o mesmo Senhor Deus disse: um dia eu escreverei também a minha palavra nas tábuas do vosso coração. Coisa boa é porque se um dia o pecado esteve gravado, feriu o coração de alguém, mas quando a palavra vem para sarar, embora a princípio ela fira, porque evangelho fere. O profeta disse: achando as tuas palavras comi, na boca era doce como mel, mas no estômago ela amargava. Porque evangelho é bonito ver alguém cheio do Espírito Santo, é bonito ver alguém usado por Deus, é bonito ver alguém cheio do poder de Deus. Agora, para ser cheio do poder de Deus, tem que se enfrentar momentos amargos. Há quem diga que Deus leva pelo menos 20 anos, não por causa de Deus, mas por causa do homem, para preparar um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Não é da noite para o dia. Leva-se tempo, porque Deus é especialista em trabalhar em vidas humanas. E é o que Ele tem feito nas nossas vidas durante tempos. E Ele vem nos preparando. O texto sagrado ainda diz no versículo de número 3: ó minha montanha no campo, a tua riqueza, todos os teus tesouros darei por presa. O Senhor estava dizendo que o pecado na vida de Judá estava de uma tal forma que o Senhor tiraria a sua riqueza e daria a outrem. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e quem tem compromisso com Ele precisa ter compromisso com a sua palavra.
Porque até mesmo aquilo que aparentemente é riqueza, quando falta Deus na vida, falta tudo, a riqueza também se acabará. O versículo de número 4, a Bíblia diz assim: por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. O Senhor está dizendo que quando tomamos decisões erradas na vida, até mesmo aquilo que nos havia sido dado por direito, nós acabamos por perder estas coisas que por Deus foi nos dada de suma importância. É por esse motivo que nós sempre advertimos o propósito que devemos ter diante de Deus, para dia após dia nos esmerarmos por servir a Deus melhor. Até porque de Deus nós recebemos o que é de melhor. Recebemos o seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, recebendo a condenação que era única e exclusivamente nossa. Perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, encheu-nos do seu Santo Espírito. Ainda no versículo de número 4, a última parte diz o seguinte: o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. O povo havia falhado, havia pecado, e o Senhor Deus, aquele que se ira todos os dias, e os irmãos conhecem o texto sagrado. A Bíblia diz em Salmos de número 7, versículo 11, Salmos 11, versículo de número 7, Salmo 7,11 diz que ele se ira todos os dias. Salmo 11,7 diz que ele é justo juiz. A Bíblia Sagrada nos explica de uma forma muito clara, em Salmo 75, versículo de número 8, que há um cálice na mão de Deus que ferve de dia e de noite. A Bíblia diz que Deus pode até demorar em irar-se. A sua ira pode demorar, mas a Bíblia não diz que ele não se ira, pelo contrário, que se ira todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, dá continuidade à palavra, e o versículo 5, quando começamos a ler, está dizendo: assim diz o Senhor. Os homens dizem e não podem segurar. Os homens prometem, mas as suas palavras às vezes não têm peso. Até porque hoje eu estou aqui, eu não sei se amanhã estarei. Quantas pessoas no nosso meio às vezes pensam estar bem, segundos depois, elas já não estão mais entre nós, já partiram para a eternidade. A morte chega, não manda recado, não manda aviso, simplesmente vem e leva alguém. Quando nós olhamos para isto na Bíblia, quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor, há um peso muito grande nisso. Porque a Bíblia é sagrada, todos sabem, é um livro inspirado, soprado por Deus. Eles não estavam falando por falar. Havia uma seriedade muito grande no tempo bíblico para se dizer isto. O texto sagrado diz, maldito o homem que confia no homem. A Bíblia Sagrada está mostrando que nós não temos como confiar no homem, pois este é falho. Eu sempre digo aos irmãos da igreja, a todas as pessoas, ontem ainda eu falei isso para algumas pessoas, hoje na escola bíblica dominical tornei a repetir. Se nós estivermos aqui olhando para pessoas, dificilmente nós permaneceremos. Se nós estamos aqui olhando para Jesus, dificilmente nós desistiremos. É verdade que nós precisamos, e muitos de nós temos referenciais de nossa vida, isso é muito mais do que normal. O apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada diz que ele disse, olhem para mim, tenham-me como exemplo. 1 Coríntios 11, versículo de número 1. Mas Paulo, como qualquer outro, também tinha falhas. E todas as pessoas na terra não são perfeitas. É por esse motivo que, por mais que tenhamos referenciais, devemos entender que são apenas seres humanos. Eles podem falhar. Ainda que seja um homem de Deus, ainda que seja uma mulher de Deus, por ser de Deus, não deixa nem de ser homem e nem de ser mulher. Portanto, falho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos entender que a Bíblia é Deus que está dizendo, é maldito o homem que confia no homem.
e faz da carne o seu braço. Ou seja, alguém que confia em seres mortais como se eles fossem imortais. A Bíblia não proíbe que nós confiemos em pessoas, até porque a Bíblia diz em Provérbios 17, que há amigo de verdade. Agora só que eles estão perto. Agora na hora da angústia é que sabe quem é o amigo que se torna irmão. Provérbios 18:24 diz que há amigo até mais chegado do que o próprio irmão. A Bíblia diz que é melhor um amigo de verdade perto do que um parente, um irmão que está muito longe. E às vezes há familiares que estão perto geograficamente, mas na comunhão estão longe. Amigos que você pode não ver todo dia, mas sabe mais acerca de você e você acerca dele do que quem está do seu lado. Então uma boa amizade é uma maravilha, é uma riqueza, um presente de Deus. E a Bíblia não tira essa possibilidade. Todavia, a Bíblia diz que nós confiarmos em mortais como se eles não fossem mortais, nós fracassaremos. E a Bíblia diz assim: e aparta o seu coração do Senhor. Você entendeu isso? É alguém que faz uma substituição de Deus por um ser humano. É alguém que diz: não, Deus, fica aí no teu lugar, que essa pessoa é mais próxima de mim, essa pessoa aqui é mais especial para mim. É isso aqui que Deus não aprova. Pessoas próximas nós teremos, especiais teremos. Todavia, nós temos a plena convicção que Deus é insubstituível. Deus é insubstituível. Você pode ter 100 amigos, se você conseguir encontrar, porque dizem que alguém muito feliz pode ter até em toda a sua vida 5 ou 6. Eu estou falando de alguém muito realizado. Agora estou lhe dizendo que ainda que eu tivesse 100 amigos, o Senhor ainda é mais especial do que todos eles, porque todos os amigos são falhos e mortais, mas Deus, Ele é imortal, e aonde nós estivermos, lá estará o Senhor Deus, e Ele não nos abandonará. O versículo de número 6, a Bíblia diz: porque será como a tamargueira no deserto. Os irmãos tiveram dificuldade de pronunciar a palavra. É pouco pronunciada essa palavra na Bíblia Sagrada, pouquíssimas vezes. Tamargueira é uma árvore pequena, sem muita expressão. Já está dizendo que o local dela é no deserto. E a Bíblia Sagrada, com esta figura, está dizendo que se nós tivermos o ser humano como prioridade e nos apartarmos do Senhor, não seremos nada mais do que uma árvore pequena lá no meio do deserto. Aqui dá para se entender e se explicar porque aqui no mundo as pessoas têm muito conhecimento, as pessoas têm muito dinheiro, as pessoas têm carros, têm casas, as pessoas têm a pornografia, o adultério, a prostituição, o sexo ilícito, eles têm as drogas, eles têm tudo, mas ainda há um buraco na alma. E é por isso que procuram esses subterfúgios para tentar preenchê-lo. É porque é apenas uma árvore pequena no deserto. O texto sagrado diz ainda: não sentirá quando vem o bem. Sabe por que não sente quando vem o bem? Porque nunca virá. É impossível. O bem está conosco se Deus não estiver reinando em nossos corações. Impossível. Somente a presença de Deus, que não somente nos faz perceber o bem aproximando, mas nós teremos o nosso bem amado morando em nossos corações. O texto sagrado nos diz: antes morará nos lugares secos do deserto.
espera aí. O deserto não já é seco? Porque a Bíblia faz referência de lugares secos no deserto. Está falando de uma localidade mais cruel e horrível que se possa imaginar. Jeremias diz no capítulo 7, versículo 24, que quando alguém se distancia de Deus, ao invés de caminhar para frente, caminha para trás. Por mais que pense que está avançando, está retrocedendo. Você lembra de Romanos capítulo 1, versículos 18 a seguir, que do céu procede a ira de Deus sobre todos aqueles que amam a iniquidade, os filhos dos homens, porque os homens, dizendo-se sábios, deixaram o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, e eles começaram a buscar sabedoria humana. O apóstolo Paulo diz que a loucura de Deus ainda é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O profeta Jeremias diz no capítulo 10, e versículo de número 23, 9 e 23, que aqueles que se gloriam devem se gloriar nisto, em quê? Em conhecer a Deus. Você quer ter alegria na vida? Pois conheça a Deus e se alegre por conhecer a Deus, que é a melhor coisa que alguém pode conhecer na vida. É o melhor conhecimento, é o maior desfrute que alguém pode ter na vida, é conhecer a Deus. O texto sagrado nos diz ainda: moraria nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A própria terra salgada já está falando de uma localidade improdutiva, inabitável, muito difícil de permanecer ali por muito tempo. Mas está falando de uma árvore específica daquela localidade. É assim: quando Deus sai do centro, o homem é colocado no centro, e assim Deus é substituído. Todas as pessoas que fazem essa substituição de Deus estarão nesta situação. Aqui está falando tamargueira. É por isso que eu estou dando como tema tamargueira ou árvore verde. Qual é a sua escolha? Porque a decisão é nossa. É somente nós quem podemos decidir acerca disto. Quando nós olhamos para isso, agora ele mostra o contraste que há entre uma tamargueira e uma árvore verde. Versículo de número 17. Aí começa dizendo assim: bendito. Você percebeu que o versículo de número 5 começa dizendo maldito. Mas agora o versículo de número 7 diz bendito. Todo aquele que confia em quem? Quem quiser ser bendito precisa confiar no Senhor. Quem quiser ser bendito precisa confiar no Senhor. Porque está escrito em Provérbios 1, 9, Provérbios 9 e 10, Salmo 111, 10, Jó 28, 28, que o princípio de toda sabedoria é conhecer a Deus, é temer a Deus, é obedecer a Deus. As pessoas começam a aprender a sabedoria quando elas se aproximam e conhecem a Deus. É por isso que a Bíblia diz que é bendito aquele que confia no Senhor. A nossa confiança no Senhor independe dos resultados que Ele possa nos oferecer. A confiança incondicional. Daniel 3, 17, 18, a Bíblia diz que foi chamado à presença do rei Ananias, Misael e Azarias. E o rei disse o seguinte: tem uma fornalha, mandarei aquecer. Se vocês não adorarem a estátua que eu mandei que adorasse, vocês serão queimados. Aí eu quero ver se o Deus de vocês vai livrá-los. Ele disse: não, rei, o senhor não entendeu ainda.
Nosso negócio não é se rei livra ou deixa de livrar. O nosso negócio é que nós estamos aliançados com Deus, independentemente das circunstâncias. Nós não estamos dependendo se Ele vai livrar ou não. Isso é a parte. O texto sagrado, quando fala de confiança nele, está falando disso. Independe se Ele vai nos livrar de situações constrangedoras ou não. Nós continuaremos confiando nele. A proposta é essa. E o texto sagrado nos diz assim: e cuja esperança é quem? Colossenses 1:27, a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. A nossa esperança não está neste mundo terreno. A nossa esperança está no mundo por vir. Nós estamos aqui só de passagens, nós somos forasteiros. Nós não viemos para ficar aqui, para morar aqui. Nós viemos aqui para passar uns dias. E esses dias estão encerrando. Quando o mundo não comportar mais a igreja na terra, nós ouviremos o soar da trombeta e nós subiremos ao encontro do Senhor. E para sempre estaremos com Ele. Essa é a nossa maior esperança. O texto sagrado nos diz, versículo 8: porque Ele será como a árvore plantada junto às águas. Salmo 46:4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Ele está no meio dela e não será abalada. Ele disse para a mulher samaritana: tu só bebe do poço, por isso que todo dia tu vem buscar, mas se tu beber da água que eu te oferecer, tu não precisará mais beber, porque tu não sentirá mais sede, porque ela será fonte dentro de ti. No último dia, o dia da festa, João 7, ele disse: pode vir a mim quem tem sede e beba, porque quem beber desta água do interior dele terá uma fonte a fluir e jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo é a fonte de água viva. O texto sagrado diz que é bendito o varão que confia no Senhor, esperança ao Senhor, será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. O que segura a árvore não é a sua copa, nem tampouco o seu caule, mas as suas raízes. O detalhe é que o que nos segura não está exposto, não é visível. As pessoas não percebem. Cristianismo é isso. Se aqui no nosso mundo se mede um homem dos pés à cabeça, no mundo espiritual se mede um ser humano pelo tempo em que ele fica de joelhos na presença daquele que o alistou nesta obra. O texto sagrado nos mostra da importância que é nós estarmos com as nossas raízes lá no ribeiro. Quando no livro de Jó, capítulo 14, fala sobre a brevidade da vida, a falibilidade da vida, lá diz o texto sagrado que a árvore pode até secar, perecer e ficar só o tronco velho, mas se ela sentir o cheiro das águas. Eu não sei como você chegou aqui, e eu não sei se o seu casamento, a sua vida, a sua família, você está sentindo-se como um tronco velho. Eu estou lhe dizendo que há um rio da vida. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Se você sentir o cheiro dele, como diz o Jó 14, vai voltar a frutificar, vai voltar a ficar verde e vai ser produtivo, porque Deus é poderoso para fazer assim na vida de todo ser humano que se volta para Deus. O texto sagrado nos diz que as suas raízes se estendem ao ribeiro e não receia quando vem
calor. Nós estamos bem próximo de um tempo onde muita fábrica fechou. Nós estamos bem próximo de um tempo onde muita coisa ruiu, se acabou. Até templos, igrejas fecharam. Aonde se pensava só em dinheiro, aonde não tinha como foco glorificar a Deus, e a vida das pessoas ruiu, se acabou. Nesta noite nós estamos em um culto de ações de graça. A nossa cidade recebe um prédio da instituição Império, onde frequentemente nós estamos recebendo turmas aqui que têm sido formadas para trabalharem em prol do povo, do lado do povo, auxiliando no que se precisa. E por esse motivo, a palavra do Senhor está nos dizendo que quando nós estamos arraigados nele, ainda que chegue um tempo caloroso, calorento, está falando de tempos difíceis, está falando de tribulações, está falando de problemas, está falando de dificuldades, está falando de situações difíceis. Mas você sabia que quando se serve a Deus de verdade, o tempo de crise é o melhor tempo para crescer? Você sabia que quando nós estamos do lado de Deus, o pior tempo para as pessoas é o melhor tempo para nós? Atos 1, a igreja recebeu muito poder e a igreja ficou parada só ali. Atos 7 foi morto o primeiro mártir, Estevão. Ele morreu porque estava pregando o evangelho. Capítulo 8, a igreja se espalhou. O inimigo, sem saber, estava fazendo a igreja crescer, porque ele tirou a igreja só de onde ela estava, perseguindo-a, mas por onde ela passava, saía a igreja, nascia a igreja, o evangelho chegou até nós. Quanto mais a igreja é perseguida, mais Deus se utiliza dos meios difíceis para glorificar o seu nome e abençoar o seu povo, porque Deus é quem está na condução de todas as coisas. Este culto de louvor e a exaltação a Deus é exatamente por isso, por bem adquiridos, porque a Bíblia também diz em Jeremias 29:7, orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês também terão paz. O apóstolo Paulo diz, orem por todos os homens, sejam reis, sejam aqueles que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e uma vida sossegada. Observe que a Bíblia é completa, e quando Paulo fala acerca disso, ele está falando de quietude, está falando de paz espiritual, e quando ele fala sossegada, está falando de uma paz externa. O evangelho é completo, ele começa trabalhando por dentro, mas ele passa a externar aquilo que internamente está acontecendo. O texto sagrado aqui nos diz o seguinte: quando vem o calor, nem é perceptível, mas a sua folha fica verde. Está vendo? No tempo da sequidão, uma árvore que está plantada junto ao ribeiro, ao invés de ela sofrer as intempéries desta vida, ela faz reverdecer. É por isso que a vida de um crente de verdade, estou falando de crente de verdade, não estou falando de gente meio tigela, estou falando de crente de verdade. Quanto mais as coisas dificultam, mais ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque nós entendemos que as situações difíceis, elas nos aproximam de Deus, e o texto sagrado nos diz claramente, fica vendo, e no ano de sequidão, não se afadiga. Por maior que seja a dificuldade, nós estaremos bem. Mas o melhor é isso aqui, ó. Nem deixa de dar o seu fruto. Por maior que sejam os problemas, nós estamos frutificando. Por maiores que sejam as dificuldades, nós estamos frutificando. Você entende por que você está enfrentando um problema, chega alguém com o mesmo problema que você está enfrentando, e a sua mente diz assim, meu Deus,
essa pessoa veio procurar a pessoa errada. Ela está falando do problema que eu estou sofrendo há tempos com ele. É por isso que você está sofrendo. É para que você saiba ajudar quem está no sofrimento. Porque só sabe o que é misericórdia quem precisou dela um dia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:8, que Deus é Pai de todas as consolações. E é por isso que Ele nos atribula, para poder nos consolar. Porque na consolação com que somos consolados, nós consolaremos a outras pessoas. Se você está atribulado com dificuldade, dê glória a Deus. Deus está te preparando para você ajudar outras pessoas com as mesmas dificuldades ou piores que ela. Porque às vezes a gente se acha a última Coca-Cola do deserto. O sofrimento da gente é desse tamaninho e a gente está achando que está se acabando. E tem gente do nosso lado, do outro lado, a nossa retaguarda, inúmeras vezes pior do que nós. E ainda mais, não tem Deus. E aparentemente parecem mais controlados do que nós que dizemos ter. Precisamos olhar para isso com cuidado. E a Bíblia diz: não deixe de dar o seu fruto. Versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 10: eu, o Senhor, não é o ser humano, é o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu conheço o teu coração. Porque às vezes a gente chega num culto como esse e os hinos, a mensagem fala conosco. Quem foi que contou a nossa vida? Será que alguém já foi? Deus conhece o teu coração, Deus conhece até mesmo os teus pensamentos, e isso é para dar a cada um, escute isso, olha o tamanho da nossa responsabilidade quanto às nossas atitudes, para dar a cada um segundo os seus caminhos. Que caminho você tem andado? A Bíblia fala do caminho dos outros. Pastor, eu posso fazer isso porque todo mundo está fazendo. Isso é o caminho dos outros. A Bíblia fala do caminho do diabo. Mateus 7, versículo 13 e 14. Diz que é um caminho largo, espaçoso, uma multidão de gente entra por ele. Isso é caminho do diabo. A Bíblia Sagrada diz que é largo, espaçoso, e a multidão entra, mas vão todos para o inferno. Ao meu caminho. Não, o nariz é meu, eu mando da minha vida, eu faço o que eu quero. Esse é o seu caminho. O caminho dos outros, o meu caminho, o caminho do diabo. Mas o melhor caminho para se andar é o caminho de Deus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho de Deus é melhor. Escolha o caminho de Deus. O texto sagrado diz que Deus provará cada um e recompensará segundo os seus caminhos. Está falando de obra. Segundo o fruto das suas ações, está vendo? Versículo de número 13. Vamos encerrar. Ó Senhor, esperança de Israel. E lembra que Gálatas 6:26 diz que nós somos Israel de Deus. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Se você conhece a Deus, esteja perto dele, não abandone. Porque o texto sagrado começou no versículo 5 dizendo: maldito aquele que deixa Deus, coloca um homem para substituí-lo. O versículo de número 13 diz: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Agora você imagina, enquanto Lucas 10:20 diz: glorifiquem a Deus porque o vosso nome está escrito nos céus, a Bíblia Sagrada aqui está dizendo que quem abandona o Senhor escreve na areia. Qual é a sustentabilidade que tem um nome escrito na areia? Até o vento apaga, as pessoas pisam e apagam, logo se vai. O melhor lugar para ter o nome escrito é no livro da vida. Até porque no julgamento do juízo final, depois de abrir todos os livros, será aberto o livro da vida. E aí, quem não foi encontrado lá receberá a condenação eterna. O texto sagrado diz
Por que abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas? Você sabe por que a Bíblia fala fonte de águas vivas? É porque essas águas não são repetitivas. Essas águas são jorrantes. Essas águas estão em movimento. Essas águas não param. Essas águas, elas continuam a trabalhar. Você sabe por que tem dias que nós amanhecemos tristes e parece que nós não vamos vencer. A gente vem uma noite como essa, nós adoramos ao Senhor, parece que até o cansaço vai embora. As dores que nós chegamos aqui sentindo, elas já não estão mais. O que foi que aconteceu? A gente pensou que vinha só para o culto, voltaria correndo para casa e ponto final. A gente já sai daqui procurando um lugar para ir. Eu vou para a pizzaria, para a churrascaria, vou visitar o irmão. O que é que eu vou fazer? Sabe o que é isso? É porque as águas vivas estão me encontrando, e essas águas vivas são renovadoras. Essas águas vivas, elas são purificadoras. Elas estão em movimento, elas estão trabalhando em nossas vidas. O versículo 14 diz: sara-me, Senhor, e sararei. É só Deus que pode sarar. É só Deus que pode sarar essa nação. É só Deus que pode sarar a nossa cidade. É só Deus que pode sarar a nossa vida por inteiro. Como não entender que nós estamos em uma geração doente? Ontem no evangelismo eu convoquei os irmãos e disse: vamos fazer o seguinte, vamos dirigir um culto aí na frente de cada bar, mas é só nesse bairro. Nós não demos conta. Nós chegamos num local onde haviam 3 bares, um no meio da quadra, um em uma esquina, o outro em outra esquina. Fiquei invocado. A gente tem 13 templos e está falando de um bairro ou de um povoado, outro povoado. E quando a gente está construindo um templo, as pessoas passam, espraguejam, as pessoas passam e falam. E alguém diz: para que tanto templo? Para que tanta igreja? Eu nunca vi alguém reclamando: para que tanto mar? O que é isso? Precisamos ser sarados. O profeta disse: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Tamargueira ou árvore verde, qual é a sua escolha? Tem alguém esta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Tem alguém esta noite que deseja voltar-se para o Senhor? Tem alguém que deseja entregar a vida como Senhor e Salvador da sua vida para Jesus? Se tiver, venha, porque Deus quer lhe abençoar, quer lhe ajudar, quer lhe guardar e proteger. Tem alguém? Estão todos bem como estão? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como nós anunciamos esse culto em ações de graças a Deus, e quem pediu que o oferecesse foi o Dr. Dácio, e está aqui conosco. Está também uma equipe, uma comitiva que o acompanha, e nós vamos passar a oportunidade a ele, porque ele falará e também apresentará toda a sua equipe em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo após, os cantores também estarão adorando a Deus. Está aqui também Raíssa e Ravel, como nós falamos aos irmãos. A igreja